Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro do ano 2025. 10 de janeiro do ano 2025, sexta-feira, para a alegria de muitos que trabalham justamente até o dia de hoje. Logo, então, vem 2 dias de descanso, sábado e domingo. Que Deus venha abençoar, que você possa estar em comunhão com a sua família, com a igreja, com o Senhor, que você possa ter um tempo de estar exclusivamente na presença do Senhor, adorando, glorificando, louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por você. O Senhor dizia, o salmista, perdão, dizia que o Senhor é bom, Ele é bom, o Senhor é bom, é misericordioso, é benigno, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos livra de toda sorte de males, Ele supre em cada uma das nossas necessidades. O pastor Juan, desde aqui da Igreja Luz para os Povos, aqui da cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, onde estamos situados na rua Prudente Domingues 440, e estamos convidando você para participar do nosso culto no dia de domingo, a partir das 19h30. Domingo, a partir das 19h30, estaremos então nós reunindo aqui na rua Prudente Domingues 440 da Igreja Luz para os Povos, para glorificar, para exaltar o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Você que é da cidade de Cacequi, do município de Cacequi ou de municípios vizinhos, que queira nós fazer uma visita, estaremos esperando você domingo 19h30 aqui na Igreja Luz para os Povos. A Bíblia, o mate e o amanhecer está começando com a palavra de Deus abençoada para as nossas vidas, para você, para mim, para todos nós. Palavra de Deus, capítulo número 4 de Segunda de Reis. Ali temos uma história bíblica de uma mulher dos discípulos dos profetas. Os profetas na antiguidade tinham os seus discípulos. Tinham escola de profetas. O profeta Eliseu, nós vamos encontrar aqui mesmo em 2 de Reis, capítulo mais para frente, de que certa oportunidade já eram muitos os que estavam ali e tiveram que ampliar as suas comodidades, a sua casa, o local onde era a escola de profetas. E ali então, naquela oportunidade, um deles vai derrubar um machado dentro da água e aquele machado era emprestado. Eliseu vai clamar ao Senhor e aquele machado vai flutuar. O ferro vai flutuar sobre a água. Estava então ali com os seus discípulos. Mas nesta manhã nós não queremos falar disso. Nós queremos falar de uma mulher que era esposa de um dos discípulos, diz a palavra de Deus, dos profetas. Porque não era somente Eliseu que era o profeta nesta época. Tinha mais profetas que eram usados por Deus. Aqui o que mais aparece em 2 de Reis é Eliseu, assim como também Elias em 1 de Reis. Mas isto não quer dizer que fossem os únicos profetas. Existiam mais profetas. Eliseu é o sucessor de Elias. Eliseu é chamado por Deus para exercer
o ministério profético. Ele vai ser discipulado nada menos nem nada mais que pelo profeta Elias. Já o profeta Elias tinha sido arrebatado ao céu. O profeta Elias foi levado ao céu e ficou Eliseu exercendo esse ministério, sendo o sucessor de Elias. E diz então que certa mulher, que era dos discípulos dos profetas, numa oportunidade ela clamou a Eliseu. Estamos em 2 de Reis, capítulo número 4, a partir do verso número 1. Ela clama a Eliseu. Ela levanta uma voz de pedido de socorro. E por que não dizer também uma voz de desespero, de clamor, de dor, saía lá do mais profundo do seu coração. Pois seu esposo tinha falecido. Então estamos falando de uma mulher viúva. E esta mulher viúva vai lembrar a Eliseu que ele era um dos discípulos. Meu marido, teu servo. Ela vai dizer para Eliseu. Ele serviu junto com Eliseu. Ele esteve junto com Eliseu. Nós temos, para você entender melhor, se você é um leitor da palavra de Deus, os profetas tinham também os seus servos, aqueles que andavam com eles. Entre eles, por exemplo, o que mais se destaca na palavra de Deus, e lamentavelmente não pelo seu serviço, mas sim pelo seu pecado, foi Geazi. Geazi era servo de profeta, mas ambicioso, cobiçoso. Esta mulher vai dizer que o seu marido faleceu, morreu. E agora, logicamente, quando acontece algo assim numa família, é como a enfermidade. Quando a enfermidade chega numa casa, ela desestrutura totalmente a família. Tem mais gastos, preocupações. As pessoas muitas vezes têm que fazer diferentes turnos para cuidar o enfermo no hospital. E quando alguém falece, ainda é maior a dor, o sentimento de tristeza, de amargura, o luto que vem sobre aquela casa. E esta mulher ficou com os seus filhos. 2 filhos ela tinha. E o esposo dela tinha deixado algumas dívidas. E o credor, aquele para quem ele devia, por o que nós vemos na palavra de Deus, era um homem que não saberia o que era a compaixão, o que era a empatia. Ele estava vendo a situação daquela mulher. Ele estava vendo a situação daquela mulher. Porém, como muitas pessoas avarentas, cobiçosos, invejosos, o desejo deles é poder lhe arrancar tudo aquilo que você tem. São usados pelo maligno. E se levantam com fúria, se levantam muitas vezes até com ameaças, provocam medo nas pessoas para poderem alcançarem os seus objetivos. Este homem demonstra que não tinha compaixão nenhuma. Uma mulher viúva
desamparada, com 2 filhos. A palavra de Deus não está nos dizendo quantos anos tinham aqueles meninos, jovens ou crianças. Não está nos dizendo a palavra de Deus isto. Sim, está dizendo que ela tinha 2 filhos. E este homem, então, queria levá-los em pagamento como servos, como escravos. Imagine a dor, a alimentação desta mãe. Uma mulher viúva, na antiguidade, na época dos profetas, na época dos reis de Israel, se ela não tinha alguém que olhasse por ela, ela era totalmente desamparada. Por isso era importante elas terem filhos, para que os filhos se fizessem cargo da sua mãe. Não somente a dor de ter perdido o marido, mas agora também estava enfrentando ameaças de um homem sem escrúpulos, sem amor, sem sentimento de compaixão algum pelo próximo. Isto existe em todos os tempos da história da humanidade. Nossos dias de hoje também temos homens que são assim. Quer levar os seus filhos como escravos. E ela vai clamar a quem? Ao profeta. Ela vai clamar ao profeta, a Eliseu. Eliseu era uma autoridade espiritual para aquela mulher. Eliseu era uma autoridade espiritual no povo de Israel. Eliseu era, sim, uma autoridade espiritual. Temos hoje autoridades espirituais? Temos, claro que sim. Temos autoridades espirituais. E ela vai clamar, ela vai contar para Eliseu, com dor, talvez com lágrimas nos seus olhos, chorando ainda a perda do seu marido e pensando na perda dos seus filhos, o que iria acontecer com eles, como eles iriam viver e o que seria daquela mulher totalmente desamparada. Então a pergunta é, ou ela se perguntaria, aquela mulher se perguntaria, valeu a pena servir ao Senhor? O diabo vem com essas astúcias na mente de muitas pessoas quando estão passando por provas, quando estão passando por lutas, quando estão passando por dificuldade. Vai chegar um enviado de Satanás da sua casa e vai lhe dizer, está valendo a pena servir a Cristo? Está valendo a pena ser crente? E agora, onde está o teu Deus? Ah, meu Deus está no céu, mas também Ele está no meu coração. Você deve lembrar de um cantor brasileiro que cantava uma música que dizia, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Que difícil é passar pela prova, dando glória a Deus. Que difícil que é isto. Mas é justamente o que devemos de fazer. A mulher vai clamar ao profeta, meus filhos vão serem levados como escravos. E o profeta vai responder para aquela mulher. Eliseu lhe perguntou, verso número 2. Que te hei de fazer?
Dize-me, o que é o que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Situação de calamidade, de pobreza. Que lamentável. Que lamentável não ter nada em casa. A palavra de Deus nos fala, lá em Filipenses capítulo número 4, diz da seguinte maneira, meu Deus, pois, suprirá em todas as vossas necessidades, conforme as riquezas em Cristo Jesus. 1 Reis, Elias foi sustentado pelos corvos e também por uma mulher viúva, a viúva de Sarepta. Em Gênesis, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, Deus vai lhe dar um carneiro em lugar de Isaque. O Salmo número 23, ele nos fala que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Então, amados, Deus sempre vai suprir nas nossas necessidades. Em vez de nós lamentar, em vez de chorar, em vez de entrar num estado de resignação e que daqui para frente vai ser assim, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, que certamente Ele vai ouvir desde os céus. Tudo que pedires em meu nome, disse o Senhor Jesus, que Ele iria suprir, que Ele ia dar. Também vai dizer a palavra de Deus que muitas vezes nós não sabemos pedir, lá em Tiago, porque pedimos para nós satisfazer, para nossas próprias concupiscências. Então até isso devemos de aprender a conversar com Deus, a buscar a maneira de conversar com Deus. A mulher vai clamar ao profeta. Ele vai perguntar para ela, o que tu tens em casa? O que tu tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era tudo o que ela tinha. Então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a quem estiver cheia. O que tu tem em casa? Estás te lamentando? O que tu tem em casa? O que você tem em casa? O que você tem que pode ser útil nas mãos do Senhor? A pergunta foi, o que tu tens em casa? Uma vasilha com azeite. Vai e pede emprestada vasilhas, não poucas, a todos os teus vizinhos. Meu amado e querido irmão, se tem uma coisa que fica claro nesta passagem bíblica, é que absolutamente nada cai do céu de mão beijada. Eu acho que assim é a expressão em português. Absolutamente nada. Nós temos que nos esforçar para poder conquistar, para poder ter. Ah, mas Deus não supre? Supre sim.
Mas nós devemos de dar o nosso primeiro passo. E esse passo é um passo de fé. Esta viúva, ela poderia ter duvidado, ela poderia ter questionado ao profeta, não é verdade? Claro que sim. Ela poderia ter questionado ao profeta. Mas o que eu vou fazer com vasilha? O que eu necessito é o dinheiro para pagar esse homem, o credor, para que ele não leve meus filhos como escravo. Não foque no problema. Foque em Deus. Foque em Deus. Foque nas promessas do Senhor. O Senhor tem promessas para você. Isaías 29:11 diz que ele tem pensamentos ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aprenda a orar ao Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. E muitas vezes as provas vêm para que justamente isto, nós venhamos aprender a confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Vai e pede vasilhas. Seus filhos saíram. E começaram a pedir vasilhas para os vizinhos. Deveria ter algum desses de que, vasilha, para que tu quer vasilhas? O que tu vai fazer? E tua mãe, como está? E a situação de vocês, como está? Assim são muitos, mas não movem um dedo para lhe ajudar. Não movem um dedo para lhe socorrer, nem que seja para orar. E o mais triste de tudo isto, e digo isto com muita tristeza desta manhã, é que muitos supostos servos de Deus, quando é para buscar um dízimo, uma oferta, eles correm para a casa dos irmãos. Mas quando é para orar, quando é para levar uma palavra, quando é para estar junto no momento da dor, eles não estão. Estão ocupados. As crianças, seus filhos, jovens, adolescentes, saíram buscar vasilhas. Não poucas, disse o profeta. Deus sempre vai lhe dar mais daquilo que você espera. Sempre vai lhe dar mais daquilo que você espera. E quando Deus fala com você, quando Deus diz o que você deve de fazer, faça. Não questione. Não se detenha em reuniões, em receber opiniões de terceiros. Busque a presença de Deus. Deus, através do Espírito Santo, Ele vai falar com você. Ele vai dar a direção para você. Não se desespere. Não se desespere ante situação alguma. Porque aquele que chamou é fiel. Deus é fiel. Jesus nos ensinou o seguinte:
Os passarinhos não plantam, não colhem, mas o Senhor os alimenta todo dia, não é verdade? E logo Ele vai acrescentar que nós valemos muito mais do que um passarinho. Confie no Senhor. Coloque sua esperança no Senhor. Juntaram as vasilhas. Chegavam à vasilha e ela pegava aquela botija que tinha ali o azeite e começava a encher aquela vasilha que tinha chegado. Mas o azeite da botija não escasseava. Esse é o nosso Deus. Mas Deus não quer preguiçosos. É necessário mover-se. Não é sentar-se debaixo de um pé de cinamomo e queixar-se, lamentar-se. É ouvir a voz de Deus e acionar de acordo à palavra de Deus. Senhor, a tua palavra aqui está dizendo. Você conhece a palavra de Deus? Você já tem orado ao Senhor com a palavra de Deus? Você já tem orado com a palavra de Deus? É a importância de conhecer a palavra de Deus. Porque quando oramos com a palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra. Meu Deus, aqui está dizendo. A tua palavra está dizendo que tu ias suprir em todas as minhas necessidades. Deus aqui está dizendo que tu és meu pastor e que nada vai me faltar. E eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. E recebo essa palavra no meu coração, de que tu vais suprir as minhas necessidades. E a botija do azeite não se esvaziava. Não se esvaziava. Juntaram botijas por toda a cidade. Vasilhas. Todas elas foram cheias. De repente, chega um dos filhos. Mãe, esta última não tem mais. Todo mundo nos emprestou vasilha. O fulano, o ciclano, o tio. Todos nos emprestaram vasilhas. E agora? Temos azeite em casa. Agora temos azeite em casa. E que fazer com essa vasilha? Quando chegou a última vasilha, a palavra de Deus vai dizer que o azeite parou. No versículo 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Não foi pouca coisa. Deus vai te surpreender à medida de que você confie nele. À medida de que você se entregue verdadeiramente ao Senhor. Deus deseja suprir as suas necessidades. Mas você, eu, nós, devemos nos mover em fé. Não podemos ficar sentados esperando que as coisas caiam do céu. Ali existiu um grande trabalho em equipe, como família. A mãe e os seus 2 filhos. Seus filhos traziam as vasilhas. Ela colocava o azeite nas vasilhas. E isso deu certo. E por que não pode dar certo com você? E por que não pode dar certo comigo? Qual é a nossa diferença
desta mulher? Talvez seja a fé. Qual é a diferença? Pai amado e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor, eu quero orar, Senhor amado, por todos aqueles que de uma maneira ou outra estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, estão passando por momentos de enfermidades, meu Pai. Talvez até estão passando por um luto. Senhor, eu quero interceder por essas pessoas nesta manhã, meu Deus, e pedir-te por elas, que tu venhas visitá-las, que tu venhas suprir em cada uma das suas necessidades. Senhor, que tu venhas glorificar-te de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Não sei se você percebeu ou não, aí tem uma opção de estrelas e diz: envie uma estrela ou envie estrelas. Nós estamos com um projeto que já estamos para começar, que é a evangelização das crianças aqui na cidade de Cacequi. E para isto, nós vamos necessitar de algumas coisas, como, por exemplo, alimentos. Então, você pode ser um parceiro nosso nesta evangelização das crianças, enviando estrelas para a nossa página. Não interessa o valor. Tem estrelas R$1, R$1,50, R$1,79, R$2, enfim. Mas tudo que você enviar através das estrelas será destinado para essa obra social, se assim deseja chamá-la, que nós iremos fazer aqui na cidade. Então, animo você a que nós envie estrelas em nome de Jesus. Amém? Que a graça, que a paz de Deus seja sobre suas vidas. Que tenha um final de semana abençoado. Que possa congregar, que possa ouvir a palavra de Deus e que possa experimentar algo novo de Deus na sua vida. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre sua casa e sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém. Até